Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e hoje estou aqui com a co-host do Fronteiras, Maria Cláudia Emer, também professora da UTFPR Curitiba, que também atua comigo lá no Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Como sempre, nosso objetivo neste podcast é explorar temas relevantes da engenharia de software. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Estou aqui ansiosa para mais uma conversa instigante e hoje temos outra convidada muito especial conosco, né, Adolfo? Exatamente. Então, estamos aqui para entrevistar Ana Regina Cavalcante da Rocha, professora aposentada, mas ainda bastante ativa, lá do Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Ana Regina concluiu seu doutorado em informática na PUC-Rio em 1983, sob a orientação do professor, não sei se eu vou falar certo o nome dele, Arndt von Starr. Por muitos anos atuou no mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas de Computação da COP. A gente já teve aqui recentemente um professor da COP, o professor Guilherme Travassos. De acordo com seu currículo Lattes, né, pode ser que não esteja completo, orientou 78 dissertações de mestrado, tendo co-orientado outras 17, orientou 25 teses de doutorado, tendo co-orientado outras 4. Entre os doutores formados por ano estão Guilherme Travassos e Monalessa Barcelos, que entrevistamos aqui no podcast. Em 2008, Ana Regina foi pesquisadora homenageada da Comissão Especial de Engenharia de Software, a SES, e agora, em 2023, foi destaque em formação de recursos humanos de excelência, também lá pela SES. Claro que deixamos muitos feitos da professora Ana Regina de fora, por exemplo, a gente não falou dos livros que ela escreveu, nem dos vários artigos. Tudo bem, professora Ana Regina, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Não, está mais do que completa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho ouvido, né, outras entrevistas de vocês no Fronteira, que são sempre muito interessantes. É uma honra. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para a gente. Então vamos começar falando sobre essa homenagem que você recebeu agora durante o CBSoft de 2023. Infelizmente eu não pude estar lá no CBSoft, foi organizado lá na Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Um dos organizadores também já esteve aqui no Fronteiras, que foi o professor Aldrin Fontão. O que significa para você ser reconhecida pela Comissão Especial de Engenharia de Software por suas contribuições à formação de recursos humanos em engenharia de software? Bom, para mim é uma honra enorme, porque eu sempre vi o nosso papel como docente, né, nessas duas vertentes. É muito importante a pesquisa, mas é muito, muito importante a formação de recursos humanos. Então, um dos meus maiores orgulhos é a quantidade de gente que eu formei e a quantidade de gente que atua fortemente na área. Né? Você falou da Monalessa, você falou do Guilherme, né? Mas tem a Vera Werneck, que atua muito forte na área, tem o Ricardo Falbo e o Belchior, infelizmente falecidos, né? Mas o nome deles é o nome em prêmios de teses e dissertações atualmente na área de qualidade, né? E tem muita gente que eu orientei, muita gente que passou pelas minhas mãos, embora eu não tenha orientado, né? E que eu considero também ex-alunos, como o Marcos Kalinovski, como a Tayana, né? São pessoas que passaram pela COP, né? E que eu pude trabalhar junto com eles. Então, esse papel de professor, né, é muito importante. Hoje, uma das minhas ex-alunas mais brilhantes, a Kátia, né, que recentemente ganhou um prêmio do Ministério da Educação da França, me disse que eu fui para ela mais do que uma orientadora, que eu ajudei ela a se conhecer. Isso eu valorizo muito, porque a gente recebe na pós gente com 20 anos, 20 e pouquinhos anos, né? Quando o Guilherme chegou na COP para orientar, ele devia ter isso, 23 anos, Monalessa também, né? A Kátia por aí, 22, 23 anos. Então, o nosso papel é muito mais do que ensinar engenharia de software.
né? É ensinar a ser pesquisadora e crescer como pessoa, né? Então, essa homenagem, esse destaque me deixou muito feliz, porque aliou com a outra homenagem que eu já tinha recebido, né? Esses dois papéis que eu vejo muito importantes no nosso trabalho, pesquisa e ensino, né? Formação de recursos humanos é mais do que ensino. Muito bem. E acho assim que a forma como você fala dos seus orientandos, né, orientados já, né, traz bastante carinho e afetividade. Isso é muito, muito legal mesmo. Mas aí a gente fica se perguntando, né, e qual é o segredo para você formar tanta gente e com tanta qualidade? Bom, primeiro, o mérito não é meu. A gente só consegue formar gente com qualidade se a matéria-prima é boa, né? E todas essas pessoas que passaram por mim, né, eram de alta qualidade, né? Já chegaram muito bem, né? O processo de seleção na COP é rigoroso, né? E uns programas de pós-graduação com maior tradição, né? E eu já recebi gente muito boa, né? O que a gente faz, né? A gente ajuda a complementar essa formação, né? Eu acho que algumas coisas foram muito importantes, né? Uma é eu sempre ter aliado, né, a formação deles como pesquisadores aliada a uma experiência prática, né? Isso, inclusive, hoje eu tenho alguns que continuam trabalhando comigo, tipo o Gleison, que eu não citei no início, está na Unirio, né? São pessoas que, ao longo da pós-graduação comigo, né, elas puderam participar de projetos com a indústria, através da Fundação Coptec. Nós temos na COP essa fundação que permite, estimula nosso trabalho com empresas, né? Então, ter procurado aliar essas duas coisas foi sempre muito importante, né? Para as pessoas conseguirem ver onde estão os problemas reais da engenharia de software, né? Eu sempre digo para os alunos, dizia, agora eu não tenho mais alunos, né, que se a gente for na praia, sentar debaixo de um coqueiro, esperar uma boa ideia para a nossa tese, para a dissertação, não vai vir nada. Vai cair um coco na cabeça, na melhor das hipóteses, né? Onde que a gente encontra problemas reais? É na indústria, é olhando o que precisa ser resolvido para o pessoal trabalhar melhor, né? Então, eu acho que aliar o trabalho na indústria dos alunos, trabalho com uma pesquisa relevante integrada, né? Eu acho que isso aí foi o segredo para tanta gente bem formada e trabalhando assim hoje, né? Muito bom. Eu acho que essa sua resposta já meio que dá uma motivação, dá uma direção para a resposta da próxima pergunta. E antes eu vou contextualizar um pouco. Esse ano a gente entrevistou aqui o Bruno Cartacho, é um jovem pesquisador lá do Instituto Federal de Pernambuco. Ele escreveu um livro que é interessante porque foi publicado numa editora chamada Casa do Código, que é mais voltada para pessoas do mercado. E é sobre fazer mestrado e doutorado em computação. Então, a pergunta, já que você recebeu esse prêmio aí da formação de recursos humanos, é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, faz sentido hoje em dia, nessa época, sei lá, as pessoas têm como é que chama? Attention span, aquele tempo de atenção de 3 segundos lá, que a pessoa consegue ver um Reels no Instagram, um TikTok e já passa para o próximo. Faz sentido passar por uma formação que é mais aprofundada, como mestrado e doutorado? E ainda tem a outra questão aqui, que é uma questão que está relacionada e que tem a ver não só com a situação do Brasil, mas do mundo todo, é se há espaço fora da academia para mestres e doutores? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que quando eu fiz doutorado, a gente acreditava que fazer doutorado era porque você queria ser professor, né? Hoje, vários dos meus ex-alunos não são professores, né?
eu tenho um ex-aluno muito interessante, que ele era da aeronáutica, por exemplo, o Hélio. Ele era da aeronáutica, se reformou durante o tempo que ele ainda estava na aeronáutica, ele fez doutorado. Hoje ele tem uma empresa, porque ele criou um modelo para gestão de projeto. Eu tenho outros alunos que montaram empresa também, né, ligada à melhoria de processo. Eu tenho uma ex-aluna, essa é de mestrado, ela fez doutorado na Alemanha, mas agora ela trabalha na informática da ONU, em Genebra. Eu tenho ex-alunos de mestrado, de doutorado, que estão no Canadá trabalhando em empresas. Tenho outros que estão no Brasil fazendo consultoria. Eu mesmo me aposentei e atualmente me dedico à consultoria, né? E por que o doutorado pode ajudar nisso? Porque o mestrado pode ajudar, mais o doutorado, né? Se você quer ser consultor ou trabalhar em coisas mais inovadoras, mais diferentes, você só está preparado se você fez um doutorado, né? Porque tem coisas que exigem criação, e é no doutorado que você aprende a criar. Então, um aluno que definiu um novo modelo, quem trabalha com desenvolvimento de software em áreas inovadoras, né? Só com doutorado ele é capaz de fazer isso, né? Ele não é algo que se ensina para ele, é algo que ele vai ter que descobrir os caminhos, né? Então, o profissional de alta qualidade, né, que se distingue por alguma coisa, ele vai fazer muito bem se ele tiver um doutorado, né? E uma coisa que eu tenho observado hoje é que em outras áreas as pessoas têm feito doutorado não para ser professor especificamente. Por exemplo, eu conheço médico fazendo doutorado, médico muito bem-sucedido, né? Conheço advogados bem-sucedidos fazendo doutorado também, né? Por quê? Porque é algo que traz um conhecimento diferenciado que te possibilita fazer coisas diferentes, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem todo sentido você fazer doutorado, mesmo que você não queira ser professor e pesquisador, né? Certo. E no SBQS 2023, você e coautores publicaram 21 anos de SBQS 2002 a 2022, uma análise descritiva e metacientífica abrangente. Quais foram as principais conclusões que vocês tiveram a partir da pesquisa e colocaram nesse artigo como resultados? Bom, na realidade, esse artigo não procurou tirar conclusões que não fossem números, né? Então, o que se procurou ver ali é quem mais publicou, empresas que mais publicaram, instituições, né? Mas não se procurou ver o porquê daquilo, né? E algumas observações, então, minhas, né? Tudo bem, eu estou no topo da lista ali de quem mais publicou. É óbvio, eu estou há mais tempo na área. Tem muitos alunos meus que estão no topo ali da lista de publicações. Por quê? Né? Porque foi o primeiro grupo de pós-graduação que tinha uma área específica de qualidade razoável. Empresas, algumas que aparecem ali no topo, hoje nem estão publicando mais. Né? Por quê? Porque foi em um determinado momento que elas implementaram modelos de melhoria de processo, etc. Né? Então, ali se viu algumas coisas, mas quando você cruza, né, você vê além do que está ali naquele artigo. Teve um artigo muito interessante, faz alguns anos, do Gleison Santos, em que ele mostrou a importância do MPS nas publicações do SBQS. Né? Então, a gente viu, por exemplo, momentos iniciais do MPS com muitas publicações. Momentos em que o MPS teve menos novidade, porque já mostrar uma implementação, por exemplo, já não era grande novidade,
já diminuiu a participação da empresa. O que eu vejo de interessante? Né? Eu vejo que o MPS sempre teve presente no SBQS, e o SBQS sempre teve presença de empresa. Né? E esse ano eu percebi muitos artigos de empresa, de experiências de empresa, muito interessantes, e que não estavam necessariamente mais vinculados ao MPS. Então, essa participação, não só da academia, como das empresas no SBQS, eu acho que faz um diferencial muito grande do evento. Né? A gente tem ali a prática também nos trazendo problemas e soluções. Né? Então, tem muita coisa interessante acontecendo ali. Teve muita empresa interessante participando ultimamente, embora aquelas que inicialmente estavam participando não estejam mais participando, e embora dentro de algum tempo vai mudar aquela configuração, né, de quem publica mais, quem publicou menos, porque é razoável. Né? Eu, por exemplo, vou tender a descer daquele ranking, né, porque eram muitos trabalhos com alunos que atualmente eu não faço mais. Né? Eu trabalho agora só em consultoria, não trabalho mais na universidade. Certo. E ao longo de sua carreira, você esteve envolvida em diversas frentes. Aí você já falou um pouco a respeito até do MPS, né? Mas desde o início do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, que é o SBQS, até a criação do MPS-BR. Salvo engano, você foi uma das pessoas idealizadoras do WQS, Workshop de Qualidade de Software, que posteriormente tornou-se o SBQS, Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Você poderia nos contar essa trajetória? É muito interessante, né? Logo que eu cheguei na COP em 85, 2 anos depois eu organizei o primeiro Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. Né? Se via ali a necessidade de ter um simpósio de engenharia de software e eu organizei esse primeiro. É muito interessante você pensar que, nessa época, alguns atuais pesquisadores de nome, né, estavam ali como alunos de mestrado, né? Eu brinco que eles estavam ali quase que ajudando nas inscrições. Guilherme, a Cláudia Werner, Vera Werneck, o Geraldo Chechel, estavam todos presentes ali, apoiando como aluno de mestrado ainda. Né? Então, essa foi minha primeira experiência. Depois, alguns anos depois, surgiu também um grupo de pesquisa dentro da COP, que eu fazia parte, ligado à informática na educação. Aí eu organizei o primeiro Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Depois é que veio a história do SBQS. A gente começou a trabalhar em qualidade junto com a indústria. E aí, eu não sei se vocês todos já ouviram falar, mas a gente, ligado ao MCT, que agora é MCTI, a gente tinha o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em Software, né? Em que eu coordenava a parte mais acadêmica, de pesquisa, tinha o Kival Weber, né, que era o coordenador geral, e tinha gente no Ministério também coordenando, mais a parte de dados estatísticos. Né? E aí, desse grupo, que foi um grupo muito ativo, muito interessante, surgiu a ideia de ter o workshop de qualidade de software. E a gente começou por aí. Né? Eu acho que o primeiro foi, inclusive, em São Carlos. Né? E aí, a partir daí, né, à medida que foi crescendo, a gente viu a necessidade de ter não só um workshop, era grande demais, mas ter um simpósio. Né? Então, hoje a gente tem o SBQS, né, é um evento grande, de 3 dias a 4 dias, em que tem muita gente participando, e sempre teve esse lado, unir universidade, empresa, e também governo, né? Porque veio dessa origem do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Né? Um outro evento também que
surgiu nesse momento foram os workshops de tese, né? O primeiro workshop de tese, eu acho que muita gente não sabe, mas a gente organizou simplesmente entre a PUC do Rio e a COP, que eram os 2 programas na cidade que tinham pós-graduação. E isso depois foi para engenharia de software e foi para qualidade de software, né? Então, é outro evento muito interessante e está tudo muito interligado, né? Um outro evento também que surgiu daí foi o workshop de informática médica. Ele surgiu dentro do simpósio e do workshop de qualidade, né? Como alguns trabalhos em qualidade relacionados à informática médica. Então, é todo um conjunto, né, de coisas que houve uma preocupação de integrar a sociedade, estabelecer ambientes de discussão, né? Não só puramente em qualidade, não só puramente em engenharia de software, mas em qualidade para a informática médica. Nesse contexto, a gente chegou a fazer um workshop também dentro do ICSE, né? Que foi o que Val Weber, eu e a Kátia Oliveira que organizamos. Então, foi toda uma tentativa de criar uma comunidade de qualidade de software. Muito bom, muito bom. E só complementando sobre o SBQS, né? Ele aconteceu esse ano em Brasília, organizado pela Edna Canedo e uma equipe, né? Tem várias pessoas aqui na comissão organizadora. E em 2020, quer dizer, esse ano a gente está gravando em 2023, mas esse episódio vai ser publicado em 2024. Enfim, em 2023 foi em Brasília, em 2024 já tem local definido, vai ser em Salvador, coordenação do professor Ivan Machado. Uhum. Vamos à próxima pergunta. A questão é a seguinte: eu acredito, e aí é um chute, eu não tenho certeza, que muitos dos que nos escutam talvez ainda não conheçam o que é o MPSBR. E aí eu penso assim, no nosso público vai ter algumas pessoas da academia, pessoas da indústria, ou não conhecem, ou já ouviram falar, mas não têm uma ideia muito clara. Você poderia explicar para a gente o que é o MPSBR? Vou começar da história, né? Como que surgiu a necessidade do MPS? A Softex, que é uma sociedade que integra empresas, né? Então, é a indústria, tinha solicitado uma pesquisa ao MIT para comparar desenvolvimento de software e certificações no Brasil, Índia e China. E aí, o que foi que se viu a partir desse resultado? Que o Brasil estava em desvantagem. Uma desvantagem muito grande, porque as certificações CMMI eram muito caras e elas não eram possíveis para as empresas brasileiras. Então, a Softex teve, né, quem era o presidente nesse momento era o Girão, né, ele teve uma ideia genial. Vamos fazer um modelo brasileiro com a mesma exigência, com a mesma qualidade, com a mesma credibilidade do CMMI, que é internacional, mas fazer isso no Brasil, um modelo brasileiro, de tal forma que o custo seja menor, tanto de implementação como de avaliação. Nesse momento, eu e outras pessoas já tínhamos experiência de ter implantado o CMMI em empresas. Então, eles me chamaram para coordenar um grupo que definisse esse modelo, né? Bom, o que se pensou, né? Primeira coisa, qualquer modelo tem que ter como pai a norma ISO, né? Então, tem uma norma ISO que diz como definir modelos de referência, como definir modelos de avaliação de processo, e esse foi o nosso modelo, né? Vamos seguir isso. Mas era importante a compatibilidade com o CMMI. Então, isso sempre foi visto, né? Aderência à norma ISO, compatibilidade com o CMMI. Não tem nada de extraordinário, porque o próprio CMMI também segue as normas ISO, né? É obrigatório
qualquer um que queira fazer um modelo, seguir normas ISO. Então, pensar a compatibilidade aí não era muito complicado, né? Sempre se pensou o seguinte, pode-se pedir alguma coisa um pouco diferente, mas tudo que o CMMI pede tem que pedir para que, no momento que uma empresa queira exigir para contratação uma fábrica ou um grupo, né, que tenha certificação em processo de software, possa contratar tanto com o CMMI como com o MPS, sendo que o MPS custa 1/3 ou menos do preço, né? Então, essa foi a primeira ideia. A gente começou com modelo de software, atualmente tem modelo de software, modelo de serviços, e a gente tem empresas que fizeram os dois modelos, software e serviço, empresa que fez CMMI e MPS, né? Recentemente, nós tivemos uma coisa muito interessante, a primeira empresa no Amapá foi avaliada no MPS, né? Então, nesse momento, nós estamos praticamente com avaliadores, implementadores em todos os estados do Brasil. O MPS está fazendo 20 anos, né? Nós temos mais de 900 empresas avaliadas no MPS de software e um bom grupo também, né, avaliado em serviços, um pouco menos, porque serviço é um modelo mais novo, mas o que isso é importante, né? Eu acho que o mais importante é que nós conseguimos, através do MPS, levar a engenharia de software a todos os locais do país, né? Tem muita gente formada. Essa semana, né, por exemplo, agora, né, 16 de dezembro, amanhã, nós vamos fazer mais uma prova para quem quer ser avaliador MPS e temos 11 pessoas candidatas. Eu tenho dado cursos de implementadores, né? Várias pessoas. Tem docentes de universidades envolvidos, pesquisas feitas em torno do MPS. Quer dizer, é um grande movimento de engenharia de software a nível nacional, né? E algumas pessoas podem pensar assim, é muito caro, é muito difícil. Não, né? É possível, né? É possível para empresas muito pequenas, tipo 5 pessoas, eu já avaliei empresas desse tamanho, né? Isso pode ser feito mais rápido, pode, porque a empresa é pequena, é mais fácil de fazer, né? Tem níveis iniciais também de maturidade no MPS, mas a ideia aqui é que é para qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, qualquer tipo de negócio, né? Por quê? Porque desenvolver software com qualidade a gente só consegue se a gente tem um processo. O processo pode ser muito simples, ele deve atualmente seguir uma abordagem ágil, todas as empresas ultimamente seguem, todas as empresas avaliadas, MPS, seguem uma abordagem ágil, né? E coisas muito simples, mas consistentes. Eu acho que esse é o importante do MPS, né? Ele levou a engenharia de software a várias áreas, a vários grupos, a várias empresas de uma forma consistente. E abrangeu o país todo, que eu acho que isso que é importante também, né? Não é uma coisa de Rio, São Paulo, Sudeste, Sul do Brasil, não. Todas as regiões têm implementador, têm avaliador, um grupo super ativo atualmente está no Pará, né? Está na região norte. Então, o Brasil inteiro se envolveu, e eu acho que isso é o mais interessante, o mais bonito da gente olhar. E aí, uma curiosidade ainda sobre o início do MPS-BR, eu já percebi que hoje em dia, né, tem várias pessoas da indústria envolvidas, pessoas da academia, mas lá no início teve essa colaboração, aconteceu a colaboração entre indústria e academia na elaboração do MPS-BR? Olha, houve até mais do que isso. Teve a indústria através da Softex, né? Teve o governo fortemente envolvido, com um aporte de recurso muito grande, e teve a academia, né? Então, esse tripé, né, é que eu acho que foi o sucesso. Se conseguir integrar interesses do governo, da indústria
e da academia, né? E eu acredito que é assim que se pode fazer alguma coisa de sucesso. Era uma necessidade real, repara, não era uma necessidade inventada, era uma necessidade real para o país, né? Era uma necessidade real para as empresas, né? O governo conseguiu perceber isso e a academia também conseguiu perceber isso, conseguimos trabalhar todos juntos, né? E hoje continua sendo assim, quer dizer, tem muita gente da academia fortemente envolvida no MPS, muita gente de indústria fortemente envolvido, não só por ser empresa avaliada, mas por estar trabalhando a partir de empresas de consultoria, etc. Né? Então, esse movimento eu acho que é o mais interessante. Universidade, empresa, governo. E eu vou fazer uma outra pergunta a respeito do MPS, né, que às vezes a gente ouve falar que já está meio que reduzindo o interesse, vamos dizer assim, de pessoas ou de empresas pelo MPS, né? Eu vejo de uma forma diferente, mas eu gostaria que você falasse um pouco disso e também do impacto para uma empresa certificada com MPS-BR perante as outras empresas, os clientes, os possíveis clientes. Bom, o que houve no MPS? Né? De início, eu falei para vocês, teve um aporte grande de recursos do governo, para começar. Então, o governo dava dinheiro, pagava, né? Grande parte, 90% a 80% do valor da implementação e da avaliação. Desde que fosse uma empresa pequena, né? E tivesse interessado, e formou grupos de 10 empresas. Formava um grupo de 10 empresas, ele dava dinheiro. Grupo de 10 empresas, ele dava dinheiro. Bom, aí o que aconteceu? Muita empresa foi porque era de graça. Está entendendo? Né? Tem uma professora, Sheila Rainer, de Curitiba, que ela diz que é o seguinte, era quase uma bolsa que se dava ali, uma bolsa empresa. Né? Muita gente fez por causa disso. Isso foi importante? Foi muito importante. Eu me lembro a primeira empresa que foi avaliada, quando eu avaliei, era uma empresa de Recife, ela era uma empresa mínima, era uma salinha ali no Recife Antigo. Depois eu fui avaliar ela anos depois, né, já em níveis mais altos, ela era uma grande empresa. Então, algumas cresceram e diziam isso. Nós crescemos com o MPS. Né? Hoje em dia, não tem esse subsídio. Então, a empresa tem que pagar. É muito mais barato do que o CMMI, mas não é de graça. Então, aquele grupo que ia porque era de graça, não vai mais. Mas esse grupo, poucas aproveitaram e cresceram. Porque todo mundo sabe que, às vezes, uma empresa começa e acaba pouco tempo depois. Eu me lembro uma que ela tinha pegado o subsídio, para pegar o subsídio ela precisava ser avaliada, ela foi realmente avaliada e fechou pouco depois. Né? Então, esse tipo de empresa não existe mais no MPS. Hoje, o que existe é a empresa que ou ela é pequena e ela quer crescer, né? Então, nós temos vários exemplos assim, né? Que hoje começam, mas ela pega o modelo de software, pega o modelo de serviço, começa no nível G, no nível F, ela percebe que ela consegue mais clientes e ela vai crescendo aí. Tem muita empresa assim atualmente. Ou tem empresa que é fábrica de software grande e ela precisa manter aquele nível MPS alto, né? Por quê? Porque ela quer manter contratos na indústria, né, que contrata com o governo. Né? Então, essas fábricas hoje é coisa muito mais consistente. É um número menor? Mas o CMMI também diminuiu de número. Né? É normal isso. Né? Empresas se fundem, né? Não tem muito lugar para empresa pequena. Né?
a não ser empresa que tem toda uma perspectiva de ganhar mercado e de crescer, aí ela faz isso como um investimento, né? Então, isso aí é bem interessante. Eu tenho visto empresas que o dono da empresa tem mestrado, tem doutorado, sócios também, né? Então, eles têm uma visão de crescimento, uma visão de engenharia de software e vão procurar o MPS, né? Então, é menos verdade, mas é muito mais qualificado, né? Então, é bem diferente o panorama inicial do que o panorama agora da maturidade, né? A gente pode dizer que a gente estava buscando caminhos há 20 anos atrás de implantar um modelo, de criar uma cultura de engenharia de software nas empresas. Hoje isso existe, né? E a gente está trabalhando com um grupo muito mais qualificado, muito mais interessante, né, do que a gente trabalhava no início. Um desafio para o MPS, eu acho que é pensar nas startups, né? Eu tenho feito alguns trabalhos aí de ver como o MPS poderia ajudar uma startup a resolver seus problemas, né? Ela precisa de ter um processo, embora um processo simples, não no início, mas ela precisa ter depois que ela decide que aquilo ali vai ser um produto, senão não se sustenta. E ela precisa alguma coisa de serviço também para atender melhor cliente, etc. Não pode ser um grupo no WhatsApp para resolver demanda de cliente, né? Como eu vi isso acontecer. Então, na realidade, o MPS tem espaço nesse mundo de startups que ainda não está explorado, né? E tem espaço em empresas que querem prestar serviço, como fábricas para governo ou para outras empresas privadas, né? Mas que precisam ter uma coisa consistente de qualidade. Esse é o público atualmente do MPS. Você comentou que tem trabalhado com consultoria. E aí, eu gostaria de saber como você tem auxiliado as empresas na implantação do MPS-BR. Olha, primeiro eu queria colocar uma outra coisa, que é uma pergunta que o pessoal tem me feito, né? Assim, Ana, como a gente pode se preparar durante o tempo, né, de vida acadêmica para, quando a gente se aposentar, ter o que fazer, né? Mais ou menos isso me perguntaram quando eu dei uma palestra recentemente na COP. Na realidade, eu acho que é uma coisa bem interessante de se pensar, né? Eu atualmente tenho 75 anos, né? E continuo trabalhando e dando consultoria, né? Como que isso é possível, né? Isso é possível porque eu me preparei para isso, né? Então, uma coisa importante é a pessoa ir pensando, né? Porque parece que está muito longe os 70 anos, mas eles chegam rápido, muito mais rápido do que a gente pensa, né? Então, que a gente vá se preparando para o que a gente quer fazer, que nem o meu aluno se preparou, né? Na aeronáutica, na Marinha, eu tive alunos que se reformaram, esses com menos de 50 anos, né? Tem que se preparar antes para o que você quer fazer depois, né? Então, na realidade, foi uma passagem muito natural minha, né? Assim, antes eu fazia pesquisa, né? Estava na COP e dava consultoria, mas a ênfase era maior no lado COP do que no lado consultoria, até por questões de tempo. Mas eu nunca abandonei isso. Eu dou consultoria desde que eu me formei no doutorado. Sempre, né? Até porque não foi uma coisa difícil, porque era uma novidade. Eu fui da primeira tese em qualidade de software, então todo mundo que queria alguma coisa de qualidade de processo me procurava. Então foi normal. Mas eu me preparei para isso. Não adianta você pensar, eu estou na vida acadêmica, só faço isso, pesquisa e ensino, e quando eu me aposentar, por milagre, vai aparecer onde eu dar consultoria. Não aparece, né? Não é assim.
Então, na realidade, foi um caminho de dar mais ênfase a uma coisa e passar a dar mais ênfase a outra, né? Eu trabalho com o MPS desde que o MPS começou. Eu liderei a equipe que definiu o modelo de software, né? Então, muito normal para mim trabalhar com modelo de software. Eu tenho feito diversos tipos de trabalho, né? Muito é trabalho de implementação. Então, tenho clientes que são grandes fábricas de software. Esse ano eu tive uma experiência muito interessante, uma pequena fábrica de software de Recife, que precisava ter uma reavaliação, né? E essa reavaliação parecia impossível, porque, em princípio, diziam assim, mas já tem um mês para preparar ela para uma avaliação, o modelo mudou há 10 anos, ela fez a última avaliação. Em um mês eu consegui preparar a empresa e ela ser avaliada, né? Então, a experiência também traz isso, possibilidade de você perceber rapidamente o que a empresa precisa e como ela deve trabalhar, né? Eu trabalho muito implementando, né? Fiz alguns trabalhos interessantes, fiz trabalho em gestão de contratos esse ano, terminou esse ano, mas começou o ano passado, com a Firjan, que tinha problemas em gestão de contratos. A gente definiu uma forma de fazer gestão de contrato utilizando o MPS, né? Ela contrata fábricas, como fazer melhor essa gestão e o produto ser melhor. E eu trabalho muito em consultoria também, avaliando empresas, né? Eu falei da empresa do Amapá, que eu avaliei esse ano, foi a primeira avaliação nessa região, avaliei várias empresas na região norte também, né? Já tem empresas para avaliação em janeiro de 2024. Então, é todo um movimento do MPS grande, né? Que me possibilita trabalhar em diferentes frentes de consultoria ligadas ao MPS. Não só implementando para ter avaliação, por exemplo, a Firjan não vai ter uma avaliação. As fábricas que ela vai contratar têm que ter uma avaliação, mas ela não. Então, não necessariamente você vai ter uma avaliação naquela empresa que você está dando consultoria, né? Mas você vai melhorar a engenharia de software dela, vai melhorar o modelo de serviços dela, e o MPS pode te ajudar muito nisso, né? Então, meu trabalho atualmente é esse. E também eu tenho trabalhado muito dando cursos formando implementadores e avaliadores do MPS, que eu acho que é outro aspecto interessante aí do meu trabalho de consultoria. Muito bom. E é isso mesmo, né? A experiência facilita bastante para que você consiga fazer tudo rapidamente e já diagnosticar o que aquela empresa precisa para ser ágil também, né? Agora, partindo um pouco para um outro viés, né? Com relação a gênero, nós temos um outro podcast e nós fazemos essa pergunta naquele podcast, que é o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, que faz parte do nosso programa de extensão Emílias Armação em Bits aqui na UTFPR, que, por sua vez, é parte do Meninas Digitais, que é um programa chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação. E a pergunta é a seguinte: se você já enfrentou em algum momento ao longo de sua carreira ou durante a sua formação algum tipo de obstáculo, né, por ser mulher, que tenha ocorrido justamente pelo fato de você ser mulher? Olha, eu acho muito interessante todo esse trabalho que vem sendo feito de incluir mulheres na computação, em ciência, tecnologia, etc. Eu não gosto,
sinceramente, quando mulheres dizem que tiveram problema por ser mulher. Eu nunca tive problema por ser mulher. E olha que eu tenho experiências de que eu cheguei em lugares, né? Eu comecei meu mestrado em 77, terminei em 78. Né? Quando eu fiz, a minha turma eram 19 homens e a Ana. Né? Eu depois terminei o doutorado em 83 e fui ser professora do IME, Instituto Militar de Engenharia, durante 2 anos, né? Uma organização militar. Eu tive problema por ser mulher. Tá? Eu tive uma experiência muito interessante de pesquisa no CERN, em Genebra, né? Que foi de 88 a 90, um lugar, laboratório de física, majoritariamente homens. Eu nunca me senti desvalorizada por ser mulher, nem com grande problema por ser mulher. Né? O que eu acho? Se você é competente, se você trabalha duro, né? Não tem problema. Ninguém vai olhar se você é mulher, se você é homem, se você é nada. Olha se você é competente. Repara um exemplo bem interessante, que aí não sou eu, né? A professora Kátia Oliveira, né? Que recentemente, essa semana, recebeu do governo francês, né, uma medalha que é fornecida muito raramente, né, a pesquisadores e professores. Né? Ela é estrangeira, ela fez mestrado e doutorado na COP, ela foi para a França porque o marido quis, marido francês, não é porque ela quis, né? Ela foi com uma criança de 3 anos e gêmeas de 1 ano, chegou lá sem falar francês direito, mas ela tinha passaporte francês, pôde fazer o concurso para uma universidade francesa, né? Ela foi professor titular antes das outras mulheres francesas, tá entendendo? Não tinha empregada, não tinha família, né? Se separou, né? Tudo isso, né? E chegou ao topo. Então, eu acho que esses exemplos, e a minha experiência também mostra, eu tenho experiências familiares também, no mesmo sentido, né? Que a questão não é você ser mulher, você ser homem, é você ser competente e você trabalhar duro e não procurar desculpa. Né? Filho não é desculpa. Né? Tá longe da família não é desculpa. Não ter empregado não é desculpa. Né? Se a gente trabalha forte, né, e a gente está determinado a vencer, a gente está determinado a que aquele trabalho te interessa e faz com gosto, você vai ter sucesso. Independe de você ser homem ou mulher. Por exemplo, essa homenagem que eu recebi agora, né, de formação de recursos humanos. Quem recebeu primeiro foi um professor meu, o professor Lucena, da PUC, homem. Eu fui a segunda, mulher. Né? Se você olhar os pesquisadores homenageados de engenharia de software, tem muitas mulheres ali. Né? Então, a gente tem lugar, desde que a gente queira trabalhar duro, né? E não permita, né, que ninguém te facilite a vida por ser mulher. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não abrir esse espaço. Né? Não interessa no ambiente de trabalho se você é homem, se você é mulher, o que você é. O que interessa é que você trabalha duro. Né? Então, eu tive uma montanha de alunos. Né? Eu recebi também um prêmio, não sei se vocês sabem, aquele prêmio Anita Borg, né? Que é um instituto americano, patrocinando mulheres em computação. Né? Eu recebi, e recebeu também a Cláudia Bowser, uns anos antes. Eu recebi por formar cerca de 50% mulheres. Né? 50% dos meus alunos de mestrado e doutorado foram mulheres. Eu escolhi, não, porque elas eram boas o suficientes para estarem ali. Né? E ninguém que é bem-sucedido se preocupa com essa história de que tem que abrir exceção, tem que abrir espaço mais fácil para mim, porque eu sou mulher. Não. Você respeita
tudo bem, dificuldades que a pessoa pode ter, né, por ter criança em casa, óbvio, né? Mas todo mundo tem a mesma obrigação de trabalhar e de ser competente. Talvez uma pessoa com muitos filhos não possa pegar, como eu peguei em alguma temporada, 18 alunos para orientar. Ela pega 10, mas faz isso com competência, ok. Né? O importante é o trabalho duro, o importante é a competência. E não abrir espaço para dizer, ai, coitada de mim, eu sou mulher, sou perseguida. Eu nunca fui. Sempre pude entrar nos espaços da mesma forma que qualquer homem, mulher, não faz diferença, né? É você se fazer respeitar pela sua competência, pela qualidade do seu trabalho. Então, quando isso acontece, e você tem isso muito claro, né, os outros também te respeitam. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu sou contra você querer facilidade porque é mulher. Não, mas eu também não sou a favor. Eu não sou a favor de cotas. Talvez porque eu tenho uma experiência muito interessante familiar, né? A minha mãe ficou viúva com 23 anos de idade e 2 filhas, né? Meu pai era médico e teve hipertensão, que nessa época não tinha remédio, né? Minha mãe, com 23 anos, ela se viu viúva. Ela ficou viúva em maio. Em março, ela estava na faculdade. Ela tinha 23 anos, né? Tinha se casado sem ir para a faculdade. Em março, ela fez direito. Ela foi a segunda promotora do estado do Rio de Janeiro, né? E, nessa época, imagina, era uma profissão de homens, né? Eu me lembro da minha mãe fazendo júri na Baixada Fluminense, né? Ela nunca deixou, né, que alguém achasse que ela, por ter 2 filhas, por ser viúva, não pudesse estar naquele lugar, né? Então, eu também acho, eu vi, por exemplo, o exemplo da Kátia também, né? Que é mais dificuldade do que você estar no exterior, ser estrangeira, ter feito doutorado no Brasil, estar com 3 crianças, sem família, separada, né? Sem possibilidade de ter empregada no local, né? Todas as dificuldades, né? E ela brilhou. Então, eu acho que os exemplos nos mostram que é possível. Agora, que precisa estar determinada e disposta a lutar, né? Se minha mãe tivesse passado anos em casa chorando, coitado de mim, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, eu tinha 2 anos, minha irmã tinha 1 ano, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, porque não, vai à luta. Né? Quem vai à luta vence, né? Agora, eu acho que a gente tem uma obrigação com as nossas alunas muito forte nesse sentido, né? De que a profissão delas é muito importante, né? Que ela pode ter sucesso e que uma série de coisas de responsabilidade e de envolvimento profissional, e que é possível, né? Que é possível ela ter sucesso, né? No meio de tudo isso. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Eu acho que aproximar a juventude da ciência é muito importante, né? Eu acho que atualmente o problema dos cursos de computação não tem nem muita mulher buscando, mas também não tem muito rapaz buscando, né? É uma tendência realmente hoje em dia. Os cursos de pós-graduação também estão muito menos alunos, né? Eu digo que eu tive muita sorte de estar na carreira na época que tinha muito aluno muito bom, né? Mas você tem um papel, acho que o professor tem um papel que vai além de ensinar engenharia de software e computação, que é ajudar a pessoa no seu caminho de maturidade profissional e humana também, né? Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que é importante nesse sentido, né? De mostrar para elas que é possível, né? Pelo exemplo de vocês, né?
E agora a pergunta está relacionada com a questão que você falou da professora Kátia Marçal de Oliveira, né, que é professora na Universidade Politécnica de Rodefran, eu acho que é assim que se fala, lá da Tour de França. France, de Rodefran. Valenciennes. É. E ela é um exemplo de, no caso ela já faz tempo, mas a gente teve alguns casos recentes até que foram entrevistados aqui, professor Igor Steinmacher, depois foi entrevistado aqui, na verdade a gente entrevistou ele aqui num processo assim no meio, ele foi ser professor lá nos Estados Unidos, professor Fernando Castor, a gente deve entrevistar outras pessoas que estão atuando fora. Muitos pesquisadores e pesquisadoras brasileiros deixam o Brasil para trabalhar no exterior, seja na indústria, seja na academia. E eu tenho até no GitHub uma lista de vários. Eu não sabia da professora Kátia, coloquei essa semana lá. Né? Em sua opinião, o que é que motiva essas pessoas a deixarem o Brasil? Bom, o caso da Kátia é diferente, né? Ela não tinha motivação nenhuma para deixar o Brasil, ela foi obrigada a deixar o Brasil, né? Ela foi para a França porque o marido tinha um pós-doutorado e se separou, e quando se separa, as crianças ficam onde elas ficaram o último ano, ela não podia voltar, porque não podia trazer os filhos. Então, o dela é muito diferente dos outros. Ela foi forçada a ficar, né? Então, uma situação muito dura, inclusive, né? Como eu falei, com criança muito pequena, foi muito difícil, né? Mas eu acho que ela é um caso de super sucesso, né? O que aconteceu com meus outros alunos, né? Alguns fizeram o doutorado fora e tinham bolsa de lá, tiveram convite de ficar e ficaram. Outros já procuraram bolsa de lá porque não tinham intenção de voltar, né? Tudo bem. Eu tive realmente um casal recente, muito bom, muito competente. Ela tinha terminado o doutorado comigo, ele era da Petrobras, ele pediu demissão, foram trabalhar em empresa no Canadá. Sempre quiseram morar fora e foram, né? Teve a minha aluna também, que foi fazer doutorado na Alemanha e fez um concurso para a ONU e agora é da ONU. Vários o que dizem é buscar a maior tranquilidade de vida, né? A vida no Rio é muito difícil, né? Você vive em sobressalto, então maior qualidade de vida tem sido um problema. Um outro problema, que também você certamente sabe, é que a pessoa termina o doutorado no Brasil e ela passa vários anos até ela conseguir se fixar. Ela se fixa numa universidade e tem um salário menor do que ela teria na indústria. Outro dia eu vi o Lula, né, uma declaração que o Lula estava pensando botar pessoas que ganham até 12 mil no Minha Casa Minha Vida. Eu disse que recém-doutor vai para o Minha Casa Minha Vida daqui a pouco, né? Então, isso desmotiva ficar num país, né? Você fazer um mestrado, você fazer um doutorado, você querer ser pesquisador, professor, trabalhar loucamente, porque você não trabalha 40 horas. Eu me lembro de férias, eu levar a tese para ler, né? Então, eu acho que isso é um problema. E isso desmotiva realmente, né? Então, a qualidade de vida que você pode ter fora, não só por ser um ambiente mais tranquilo, mais seguro, mas também financeiramente, né? Realmente não compensa hoje você fazer um doutorado e querer ser pesquisador nesse país, né? O salário inicial é muito baixo, né? Então, muitas pessoas jovens querem, tudo bem, fazer pesquisa, mas com maior facilidade para você fazer pesquisa. E também sem os altos e baixos que você aqui, né, vivencia quando você está na universidade. Dependendo do governo, se valoriza a educação ou não se valoriza a educação.
e você fica assim, naquela coisa de que você ou tem dinheiro para pesquisa um ano, mas não tem no outro, não tem continuidade, né? A gente não tem problema de insumos, como outras áreas têm, mas outras áreas, o insumo não vem, ela perde o trabalho de anos, né? Então, eu acho que é isso que está fazendo as pessoas irem para o exterior, né? É uma vida mais tranquila, mais estável, maior qualidade de vida, né? O caso da Kátia, como eu falei, é um caso diferente, mas os outros meus alunos que foram, era querer dar uma oportunidade de vida mais tranquila para seus filhos, etc. Uma coisa que facilita, né, é que a maioria de nós, até os avós eram imigrantes. Então, a quantidade de gente hoje que tem dupla cidadania é muito grande, e é muito mais fácil se você tem dupla cidadania, né? Então, isso também facilitou para muita gente para o exterior. É uma pena, mas é uma realidade que a gente vive, né? Sim. Bem, por fim, olhando e refletindo sobre sua trajetória profissional, você se sente realizada? Você acrescentaria algo mais ou sente que deixou de fazer alguma coisa? Olha, na realidade, é uma coisa que eu vi do meu orientador, e eu nunca vou esquecer, né? O professor Arnes, quando eu estava ainda no doutorado, olha que faz tempo, ele me disse assim, Ana, esteja em todos os lugares para você achar o seu lugar ao sol, né? Então, eu sempre tive a preocupação de estar aberta a todas as oportunidades. Tem horas que te dá um medo louco, né? Eu me lembro, quando a COP começou o projeto no CERN, eu não sabia o que era física de altas energias, não tinha a menor ideia, né? Então, um físico nos deu aula para explicar o que era isso, mas lá fui eu, na coragem, né? Eu tive projetos com geofísica na Petrobras, eu não sabia o que era isso, né? Então, você vai com coragem, né? Então, eu acho que uma coisa importante para mim foi que eu me abri a 1000 possibilidades. Quando me falaram assim, vamos definir o MPS, um modelo brasileiro, né? Você vai coordenar a equipe. Claro que te dá um medo, pânico, um negócio desse, né? Se não der certo, se não, né? Eu acho que eu não me arrependo de nada, porque eu acho que não teve nada que apareceu assim de oportunidade que eu não agarrei. Algumas eu gostei mais, outras eu gostei menos, né? Mas eu segui muito aquilo, né? De estar presente para buscar meu lugar ao sol. E aí eu acho que você se encontra, né? Nem todas essas coisas que eu fiz eu adorei, mas eu hoje sei que tudo aquilo foi benéfico. Está entendendo? Essas experiências vão somando. Então, eu sempre consegui compartilhar o trabalho na academia com o trabalho na indústria, né? E eu acho que eu sempre quis isso. Então, eu não sinto assim hoje nada que eu gostaria ainda de fazer e não tenha feito. Tem muita coisa que eu ainda quero fazer, mas eu fui fazendo tudo o que eu queria, né? Eu acho que está aberta a muita possibilidade, a diferentes oportunidades e tal, e não tem medo de dizer assim, nunca dizer disso eu não entendo, né? Eu nunca falei isso, eu não entendo, mas vou aprender, né? Me chamaram também uma vez para fazer um sistema de diagnóstico de infarto, eu não sabia nem direito o que dava infarto, o que não dava, né? Aprendi eu e a Kátia trabalhou comigo nesse projeto, a gente aprendeu a tirar eletro, a interpretar eletro, etc. Né? Então, esse tipo de oportunidade que eu tive e eu ter agarrado, porque eu segui os conselhos do professor Arte, né, eu acho que me ajudaram muito. Então, não sobrou nada que eu não tivesse. Sobrou muita coisa que eu não fiz, mas nada que eu tivesse tido oportunidade de fazer que eu não tivesse feito. Quer dizer, que se aparecer hoje coisa bem diferente, eu acho que eu ainda tenho coragem de entrar.
Muito bom, até porque a nossa próxima pergunta é sobre o futuro, mas a gente gosta sempre de dizer que pode ser sobre algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Olha, eu acho que a gente já está vendo isso acontecer, né? E eu, de alguma forma, tive algumas experiências, né? Quando eu fiz esse trabalho com a cardiologia, diagnóstico de infarto, era um sistema especialista. E nós tivemos que pensar a engenharia de software e a qualidade de software para esse tipo de produto, né? Quando eu trabalhei no CERN, né, nós também tivemos que pensar a engenharia de software para aquele tipo de produto, aquela realidade que eram equipes distribuídas no mundo inteiro, trabalhando de forma colaborativa, etc. Então, eu acho que o futuro é mais ou menos isso. Vai aparecer montes de tipos de aplicações que a gente não está imaginando hoje que vai ter. Mas ela precisa de engenharia de software e ela precisa de qualidade, né? Então, eu tive que descobrir como é que eu ia fazer teste naquele sistema especialista. Eu tive que descobrir como é que eu ia modelar aquilo. No CERN, a mesma coisa, né? O que seria qualidade e o que seria um processo para uma equipe distribuída, né? Trabalhando colaborativamente, etc. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Aparecer diferentes tipos de aplicação, né? Que algumas a gente já prevê, outras a gente não prevê, né? Algumas já aconteceram, né? Tipo ciência de dados, tem o livro do Marcos Kalinowski, procurando a engenharia de software para isso. IoT, o professor Guilherme tem trabalhado muito, né, em engenharia de software para IoT, mas vão aparecer mais, né? E eu acho que é buscar a engenharia de software e como avaliar a qualidade, como garantir a qualidade para esse diferente tipo de coisa que vai aparecer. Eu acho que é por aí que vai estar o trabalho do engenheiro de software. Então, muito obrigado, professora Ana. Você quer deixar alguma palavra final para os nossos e nossas ouvintes? Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês o convite e a oportunidade, né? Eu acho bem interessante a iniciativa de vocês, né? E o que eu gostaria de dizer para todos, né? Eu acho que posso dizer que todos devem ser mais jovens do que eu, que vão assistir a isso, né? Preparem-se para o futuro, estejam abertos a todas as oportunidades que possam aparecer, né? E para as meninas lá do grupo de vocês, se algumas delas assistirem, né? Que não tenham medo, né? Que há muito lugar para a gente na sociedade e nós temos muita oportunidade de mostrar a nossa capacidade, a nossa competência, a nossa determinação, né? Então, para as meninas eu diria isso, para o pessoal que já está na área, aberto às oportunidades, né? Super obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Muito bom, Ana Regina, foi um prazer também conversar com você. E nós agradecemos a todos os nossos e as nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.